Amém. Pega a sua Bíblia na sua mão, em nome de Jesus. Esteja ela no celular, no tablet, onde tiver a sua Bíblia aí. Tem gente que tem até pedaço da Bíblia no corpo, né? Amém. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Salmos. Salmos 105. Salmo 105, versos de número 17 ao 19. Esses dias, Deus já nos tinha levado a esse texto. Salmo de número 105, versos de número 17 ao 19. Diz assim a palavra de Deus. Deus enviou adiante deles um homem chamado José. Ele foi vendido como escravo. Os seus pés foram apertados com grilhões, e nele se puseram ferros. Atenção no verso 19. Até que se cumprisse a palavra que havia a respeito de José, a palavra de Deus o provou. Até que se cumprisse a profecia que havia sobre José, a palavra de Deus provou José. Amém? Senhor, nos dá graça, atenção. Pai, que nenhuma semente caia à beira do caminho, nem no pedregal, nem no espinhal, Senhor, mas que caia em boa terra, em nome de Jesus. E que essa semente germine e produza 30, 60, a 100 por um, para a glória do seu nome. Amém? Pode sentar, querido. Muito legal isso aqui. Fala da vida de um dos personagens da Bíblia, dentre tantos que eu particularmente mais gosto. É uma das maiores biografias da Bíblia, a vida de José, né? O chamado José do Egito, embora ele nunca foi do Egito, ele estava no Egito, né? Ele era hebreu. A palavra de Deus diz que Deus tinha um plano e enviou um homem para o Egito antes que os outros fossem. Chegando lá, esse homem foi preso. E depois no verso 19 diz assim, que havia uma profecia, havia uma palavra de Deus sobre ele. Mas enquanto essa profecia, essa palavra de Deus não se cumpriu, a palavra de Deus o provava. A palavra de Deus o testava. A palavra de Deus o moldava. Amém? Eu quero falar hoje com você, irmão, de uma coisa que Deus tem falado muito no meu coração essa semana. E quando Deus fala alguma coisa no meu coração, é muito mais do que Deus falar para eu vir pregar aqui. Ele está falando para mim. Deus está tratando comigo. Quando Deus trata comigo, trata com dois amigos também, é você. Eu apanho, vocês apanham por tabela. Aleluia. Quero falar sobre equilíbrio emocional. Vou te dizer uma coisa, irmãos. Não importa o quanto de conhecimento bíblico você tenha na sua cabeça, quantos livros você tenha na sua casa, quantos CDs musicais você tenha dentro do seu carro, quantos congressos você participou, quantas bíblias de estudo você tem, se você sabe grego, hebraico e aramaico. Se isso não for acompanhado de um equilíbrio emocional, ou seja, uma pessoa emocionalmente estável, não é instável, firme, uma pessoa emocionalmente firme. Sabe qual que é um dos grandes defeitos, irmão, que está acontecendo hoje?
é uma coisa que não é um pensamento de Deus, não é um pensamento hebraico, é um pensamento grego. Qual é o pensamento? Nós somos corpo, alma e espírito, mas o corpo é uma coisa e o espírito é outra coisa. Então, muitas pessoas falam assim, não importa o que aconteça com o seu corpo, desde que o seu espiritual esteja bem. Eles estão separando uma coisa da outra. Eles estão dividindo as coisas. A única coisa que pode dividir é o que a Bíblia diz em Hebreus 4:12, sobre a palavra de Deus, que é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra em você e em mim a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta, ela pode, ela tem condição de discernir propósitos e pensamentos, de maneira que todas as pessoas, todos os sentimentos e todos os pensamentos, diante da palavra de Deus, estão nuas, ou seja, estão totalmente descobertas. Agora, o que tem acontecido é isso, olha, não, a sua carne, o seu corpo é uma coisa, o seu espiritual é outra coisa. Então, cuide do seu espiritual e haja no seu corpo de qualquer maneira, mas isso é doideira. Veja só o texto que eu vou te ler, a respeito do qual é o desejo de Deus, Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz santifique vocês em tudo. O espírito, a alma e o corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Corpo, alma e espírito conservados com integridade. Não tem o corpo abençoado e a alma satânica, ou vice-versa. Nós somos seres indivisíveis. Não tem a minha alma foi para um lado, parece negócio de viagem astral. Meu corpo está aqui, mas eu estou lá em Paris, espiritualmente. Corta. Quantos estão entendendo isso? Então, existe uma unidade. Deus quer que todas as áreas da nossa vida sejam por Ele tocada, por Ele transformada, por Ele curada e por Ele alinhada. Alinhada com o quê? Com a sua vontade. Amém, irmãos? De maneira como eu tenho falado aqui, se alguém descobre os seus próprios erros e não começa a trabalhar nos erros que descobriu, ele está fazendo o que a Bíblia diz em Tiago, ele está enganando a si mesmo com um falso discurso. Saiba que você pode criar um discurso e enviar esse discurso para uma área da sua mente, para que você comece a se sentir confortável e comece a criar para você mesmo um álibi, e comece a criar para você mesmo e na sua mente mesmo uma desculpa, para que lá na frente, quando você cair, porque você já está indo para lá, já tem uma desculpa na sua mente. Por exemplo, você sabe por que eu briguei? Então, deixa eu explicar para você por que eu sou assim, ó. Aí eu vou lá, numa área da minha mente, onde eu já previamente inventei uma história para mim mesmo, e eu inocento a mim mesmo. Eu justifico os meus atos errados, eu justifico a minha vida desequilibrada, porque antes eu já criei um álibi dentro da minha mente. Quantas famílias estão sendo destruídas assim? Quantas igrejas estão sendo destruídas assim? Quantas pessoas estão sendo destruídas assim? Sabe por que eu fiz isso? Deixa eu explicar para você, gente. Por que eu fiz isso? Espera aí, gente. Calma. Deixa eu explicar. Como aprendi lá no exército, você pode explicar, mas não vai justificar. Você até explica, mas não justifica. Porque erro é erro. E ponto. Pecado é pecado e ponto. Justificando eu os meus pecados ou não, diante de Deus eles são, ponto. Não existe justificativa de pecado diante de Deus, existe assumir o erro diante de Deus, pedir perdão a Deus e ser perdoado por Deus. Não existe chegar na presença de Deus com um calhamaço de folhas
explicando para Deus por que eu sou moralmente falho. Por que eu sou, como pessoa, uma pessoa intragável e ruim. Por que eu estou pecando? Por que eu estou errando? Por que o meu caráter é duvidoso? Aí eu chego na presença de Deus, e aí eu conto, não, senhor, mas peraí, senhor, o senhor não entendeu. É porque quando era criança, pequenininha, lá em Barbacena, eu apanhava, apanhava. Então hoje eu mato pessoas, porque apanhava. Sabe por que eu sou assim? É porque o meu tio, ele fez uma coisa horrível, ele pegou um gato morto e bateu em mim até o gato miar. Aí eu sou assim hoje. Explica. Mas não justifica. E tem um pequeno detalhezinho. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ainda que você tenha sido ou tenha passado pelo novo nascimento em Cristo Jesus, acabou isso aí. O sangue de Jesus não é groselha. Ou pelo menos o sangue de Jesus e o Espírito Santo vai apontar para você a causa e a razão, e você, com o Espírito Santo, vai curar aquilo ali, vai trabalhar, vai destruir aquilo. Agora, o que não dá são pessoas que vivem na igreja há tantos e tantos e tantos anos, e a cada domingo, a cada dia, ele está se tornando a pessoa pior, ele está se tornando uma pessoa mais intransigente, mais pecadora, mais violenta, de todas as formas. Se nós não entendermos que nós precisamos cuidar da nossa saúde emocional, você pode estar com um monte de versículo na Bíblia, a hora que você abrir a boca, você vai matar alguém. Então a gente canta aqui, a gente vai cantar. Então minha alma canta-te. Ai, que lindo, pessoal, aleluia. Saiu daqui, para no trânsito, a pessoa te fecha, a música muda. Desequilíbrio emocional. O que é uma pessoa desequilibrada emocional? Quando o tempo ou quando as situações ao seu redor muda, ele muda também. E aí nós não temos um cristão integral e autêntico, nós temos um camaleão, é uma pessoa camaleônica, muda o tempo, muda a cor, onde ele estiver ele vai mudando. Se as coisas vão bem, muito bem, se as coisas vão mal, nem me cumprimente de manhã, porque eu vou arrebentar com você. Nem me ligue de manhã cedo. Irmãos, simples, olha irmãos, eu olhando, alguém pode pensar, mas isso é uma coisa da sua cabeça, né? Não, olhando para este livro, este aqui, ó, e entendendo o tamanho, a largura, a profundidade, o poder do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e tudo que Deus fez por nós e continua fazendo, e a residência, não é visitação, a residência do Espírito Santo em nós, não é possível acreditar que uma pessoa continue cantando aquela musiquinha assim, ó. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, Gabriel, não consigo. Não é possível. Irmãos, quem quer o tempo do Espírito Santo aí, gente? Vai, então tá tudo certo. Mas não tá certo, hein? A gente está com as frases prontas, irmãos. Quantos estão entendendo? As frases evangélicas estão prontas na nossa boca. Que é o tempo do Espírito Santo aí, pessoal. E agora vamos pular para a direita, para a esquerda, a todo lado. Sou endemoniado. Se alguma coisa sair do meu controle, do meu desejo e do meu tempo, o que eu faço? Eu ataco alguém. E escute, irmão, o nível da sanidade que muitos estão. Eu só volto a me sentir bem e me sentir calmo quando eu destruo quem estava do meu lado. Quando você está entendendo isso aí? Então eu vou vociferar por cima de alguém, enquanto aquela pessoa não estiver chorando de cabeça baixa ou sair, eu não consigo voltar.
E depois, eu pareço que volto para o corpo. Nossa, me perdoa aí. Me perdoa aí, né, cara? Foi mal, hein? Porque dentro da minha mente já vem aquela imagem, mas as pessoas cristãs são obrigadas a te perdoar, então você pode arrebentar com todas elas a todo momento, porque todo mundo tem que te perdoar. Que lindo, né, irmãos? Só que nós, muitas vezes, estamos trabalhando tocando em áreas tão profundas do ser humano, e queremos que ele reaja prontamente com um perdão íntimo. Jesus falou que nós devemos perdoar do íntimo a cada um, né? Aquele assim, irmão, você brigou com ele? Briguei. Cara, perdoei eu. Falou, cara, perdoei. Não faz isso aí para mim não, cara. Não faz para mim não. Nem a gente não acredita nisso, não é verdade? Olha só, veja só. Deixa eu te definir isso. Equilíbrio emocional é o controle total sobre os pensamentos e sobre as ações que determinam o comportamento humano. É a capacidade de enfrentar obstáculos e ter o controle absoluto dos sentimentos e das reações. Quantas pessoas você conhece? Você é assim? Não sou. Sou mais ou menos. Então precisa melhorar para Jesus. Porque senão você vai machucar os irmãos. Nós sabemos Bíblia e vamos inclusive usar a Bíblia que sabemos para arrebentar alguém, para criar um álibi, para criar uma saída, para justificar pecados com Bíblia. Irmãos, tem gente que justifica pecado com a Bíblia. Isso é coisa antiga, o diabo já fazia isso. E faz até hoje. Veja só. Tanto é verdade que equilíbrio espiritual só pode ser conquistado se o Espírito Santo está em você. Por quê? Porque quando o Espírito Santo mora dentro de alguém, ele gera nesse alguém o chamado fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. Mas equilíbrio emocional é fruto do Espírito? Vamos ver? Porque o fruto do Espírito é amor, alegria. Vamos tirar o amor e a alegria de lado, só para não ficar muito feio. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Dos 9 frutos do Espírito ali, tem gente que fala que é um gomo, uma laranja com 9, isso não importa. São 9 itens, são 9 adjetivos, são 9 operações do Espírito Santo gerando em nós, se é que ele mora em nós. Que a gente tem que começar a sair dos clichês, das frases prontas e começar a provar nossas próprias vidas, irmãos. Nós precisamos começar a olhar no espelho. Cara, você é crente mesmo? Você é de Jesus? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Dos 9 frutos do Espírito, 7 falam de uma só coisa: equilíbrio emocional. O que é domínio próprio? Não é demônio próprio, é domínio próprio. O que é domínio próprio? É o fruto do Espírito, que o Espírito Santo gera em nós, que nos dá justamente a capacidade de conter o Adão que quer gritar, a pessoa que quer gritar, a pessoa que quer quebrar, a pessoa que quer apontar, a pessoa que quer ferir. Se o Espírito de Deus, que é Deus, mora, se tem um Deus morando dentro de você, se tem, Ele é um Deus que está trabalhando. Aquele que começou a boa obra em minha vida. Lembra essa música? É fiel. E Ele vai terminar até o dia de Jesus. Se Ele começou, Ele vai terminar, significa que Deus está trabalhando. Deus não é um mestre de obras que não vai segunda, não vai terça, aparece quarta depois de meio-dia, sexta-feira depois de meio-dia. Não, Deus está trabalhando todo o tempo. Se Deus está trabalhando todo o tempo,
Porque Jesus disse que ele e o Pai dele estão trabalhando, amém? Você leu isso na Bíblia? Aí eu falo assim, inclusive, este Deus trabalhador, ele mora dentro de mim, ele mora dentro de mim, eu sou casa do Espírito. Que legal, irmão, ele não está trabalhando aí não? Nós somos templo do Espírito Santo, nós não somos hotel do Espírito Santo, nós não somos pousada do Espírito Santo, onde o Espírito Santo está muito cansado no fim de semana, e ele vai lá e aluga um hotel, um quarto em você, e ele vai lá e passa o fim de semana dormindo dentro de você, acorda segunda-feira e sai para sei lá o quê. O Espírito Santo mora, ele faz morada, ele é residente, é a casa dele, é onde ele vive, dentro de mim. E há 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 anos, tudo que eu consigo ver em mim e tudo que os outros conseguem ver em mim é algo retroativo. A cada dia eu estou ficando pior, a cada dia eu estou ficando mais intratável, mais intragável, mais violento, mais injusto, mais. Aí eu pergunto, o que aconteceu com Deus que trabalha e mora? O que aconteceu? Porque, irmãos, a gente fica falando, a gente fica falando frases que nós decoramos, mas elas perdem o sentido quando você vai para esse livro aqui, ó. Porque o fruto, os resultados desta morada, os resultados desta residência, o resultado de ter um Deus morando dentro de você é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Cadê? Volto. Dos 9 frutos do Espírito, 7 falam de uma coisa: saúde emocional, mansidão, domínio próprio, longanimidade, bondade. O que é isso? Operações do Espírito em nosso caráter, para que na hora que qualquer pessoa comum explode, você não explode mais. Quantos estão entendendo? Por quê, hein? Porque tem um Deus que mora dentro de você, é só por isso. É um detalhezinho, acho que é pouca coisa, né, irmãos? Tem um Deus morando dentro da gente, né? Não. Porque isso é um detalhezinho. Não vale muita coisa, não. Olha o que a Bíblia diz em Efésios 4, 26, você conhece. Irai-vos. Ai, pastor, para só na parte do irai-vos, que eu gosto é de irar. Eba! Eu gosto, como diz alguns, né? Eu viro bicho. Ah, é? Ah, que bicho? Exu, tranca-rua, qual demônio? Irai-vos, mas não pequeis. Já falei uma vez aqui, em todo o seu momento de ira, porque nós temos ira. Por favor, irmão, em nenhum momento eu estou dizendo que o Espírito Santo quer transformar você num robô, num pedestal inanimado. Você vai lá, bate no pedestal, o pedestal cai. Não. Você tem sentimentos, mas eles estão debaixo da tutela do Espírito Santo agora. Se alguém te magoa, você fica triste, lógico. Mas esta tristeza não te derruba mais. Se alguém te provoca, você fica irado, mas você não peca mais na hora que ira. Por isso eu disse aquela vez e repito: nos momentos de ira, não produza nenhum fruto. Você está nervoso, como já disse, vá no banheiro. O banheiro é o lugar onde a raiva passa. Grande maioria dos banheiros tem azulejo, né? Então você chega diante do azulejo. Isso aqui é libertação, irmão, para você. O azulejo é assim, né? Bem liso assim, ó. Aí você está nervoso, você encosta a sua boca aqui, ó, e tenta morder o azulejo. Você só para a hora que você conseguir morder o azulejo. Você vai ver, você vai ficar calmo. Agora, pessoas que estão sentindo o descontrole chegar, o que elas querem fazer? Elas querem falar. Não tem o domínio próprio, não tem longanimidade,
não tem bondade, não tem mansidão, quer falar. Você conhece, né, gente? Você viu uma pessoa nervosa querendo explicar alguma coisa? Você já viu? Você viu uma pessoa nervosa querendo explicar que foi ela, que não foi ela, que foi o outro? O que acontece? Por isso, daí que vem aquele ditado: pessoa nervosa só procura amanhã. Vamos conversar amanhã. Hoje não há condição de conversa. Não há. Porque há um desequilíbrio emocional. Mas eu sou crente, eu sou do ministério, eu sou pastor, eu sou tocador, eu sou profeta. Lelelele, essa coisa que as pessoas ficam falando. Desequilibrado emocional? Eu não sei como algumas pessoas querem lidar com gente, sendo elas desequilibradas emocional. Irmão, vai fazer outra coisa. Vai ser pintor. Sabe pintor de quadro? Você põe uma tela, vai lá na serra, sem ninguém, passa o dia pintando, venda quadros, seja um sucesso e seja feliz. Não, eu quero cuidar de gente. Por favor, de mim não. Eu já tenho problemas demais. As pessoas têm cargas de problemas, ela chega num lugar e a pessoa vai lá e xinga ela. Porque a pessoa também está nervosa. Porque a pessoa também está não sei o quê. Não tem domínio próprio. Não há um fruto do Espírito, não há um equilíbrio nas suas emoções, de entender que tem ambientes, as pessoas carregam ambientes, existem os ambientes em nossa volta, e as situações que acontecem, mas você, nós, pelo Espírito, temos que ser equilibrados, no meio de um povo, de um tempo e de uma nação onde só tem gente desequilibrado. Hoje as pessoas estão matando por causa no trânsito. A pessoa entra na sua frente, você entra na frente dele, ele desce com um revólver e atira em você. Isso é verdade ou não? O que é aquilo? É uma raiva, é um estresse, é um nervosismo incontido, que vai me levando a um estágio tão perigoso, onde eu não consigo voltar mais. E aí eu vou ter que dar fim em alguém. Você vê muitos noticiários, marido matando esposa, esposa matando marido, gente matando filho. E depois que aquela raiva passa, você matou seu filho, você matou sua mulher, o cara está assim, ó. É o demônio que entrou nele. Que seja, mas entrou por onde? Total desequilíbrio emocional. Ele foi lá e matou. Existem toneladas de pessoas presas, porque no momento, como é que é os 5 minutos? 5 minutos do quê? 5 minutos de trevas, onde eu dou lugar para o diabo, me entrego a Satanás, ele vem, pousa na minha cabeça, ordena meus sentimentos, ordena os meus pensamentos e ordena as minhas atitudes. Quem tiver o escudo da fé, que tiver ao meu redor, conseguir suportar os dardos inflamados do maligno que eu irei lançar, vive. Quem não conseguir, morre. Quantos estão entendendo? Nós temos contextos familiares, nós temos contextos ministeriais assim, contexto no trabalho. Talvez aqui alguém tenha um chefe, um patrão, que é só Jesus. Você já chega, você vai chegando na fábrica, na repartição, no sei lá onde alguém trabalha, ele já vai orando. A única coisa que ele não quer é que aquele fulano o veja, porque se vê. Quantos estão entendendo? Pessoas desequilibradas emocionalmente. Olha o que diz Efésios 4:29. Não saia da sua boca nenhuma palavra maligna, torpe, mas aquilo que for bom para edificação, conforme a necessidade. Outra coisa, tem gente que quer edificar também a todo tempo, né, irmão? Para que haja edificação, tem que haver uma necessidade. Tem a pessoa que é o Senhor edificando. Todo momento ele quer edificar você, ele quer trazer uma raiz grega, ele quer trazer um livro. Cara, eu queria tomar um café. Pode tomar café? Pode ir no banheiro? Eu vou, mas enquanto você está lá, eu vou falando aqui pela janelinha, alguma coisa da parte do Senhor. Cara, existe um tempo também, para edificar aqui, ó. Conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Efésios 4:31. Esteja longe de vocês, olha só, amargura, cólera
ira, gritaria, blasfêmia e todas essas coisas, malícias. Sejam uns para com os outros bondosos, compassivos. O que é isso aqui? Equilíbrio emocional. Perdoem uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Olha só, abre a sua Bíblia para você ver em Romanos capítulo 12. Olha só. Olha, irmãos, são inúmeras passagens, inúmeras passagens bíblicas, onde não está escrito assim, ó, equilíbrio emocional, saúde emocional, mas é tudo a ver. Romanos 12, a partir do verso 9, leia comigo. O amor seja sem falsidade, deteste o mal, se apegue ao bem, amem cordialmente uns aos outros, preferindo em honra uns aos outros. No cuidado, não seja remisso, seja fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Regozije-se, se alegra na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Como? Como que eu vou ser paciente na hora da luta? Eu sou desequilibrado. Se faltar dinheiro no meu bolso amanhã, não fale comigo. Se alguma conta não for paga, se alguma coisa não der certo, não fale comigo, porque se falar eu vou descarregar em você. Quantos conhecem alguém assim na vida que você tem? Ah, ninguém. Tá. Compartilhe a necessidade uns dos outros. Pratiquem a hospitalidade. Como? Como que eu vou ser hospitaleiro? O que é hospitaleiro? Receber bem os outros na sua. Mas Deus me falou uma coisa um tempo atrás. Ser hospitaleiro é muito mais do que receber os outros bem em casa. É recebê-los no seu coração. É outro nível, irmão. Porque receber em casa, até a gente recebe. Ô, irmão, entra aí. Nossa, tomara que ele vai embora rápido, em nome de Jesus. Ô, você podia dar uma água? Rapaz, água não tem, só tem da torneira. Eu vou dificultar totalmente o tempo que aquela pessoa estiver dando na minha casa, porque eu não quero que ele esteja ali. Sou desequilibrado, cara. Sou difícil de lidar. E aí eu falo, não, mas eu sou assim mesmo. Então Deus não está em você. Você não é um cristão. Você tem que aceitar Jesus hoje de verdade, se arrepender dos seus pecados e clamar pela vinda do Espírito Santo sobre você. Talvez você seja um pastor, um ministro, um diácono, um pregador, um profeta, sei lá, cara, esses títulos que a turma anda dando aí. Mas uma coisa que você e eu precisamos ser equilibrados, emocionalmente equilibrados. Quantos estão entendendo, irmãos? Escute, alegrem, abençoem, sonho meu, abençoem os que vos perseguem. Eu não abençoo nem meus irmãos. Amar o inimigo é um sonho distante. Eu não consigo amar o amigo. Tenham em vós o mesmo sentimento uns com os outros. Alegrem com os que se alegram. Choram com os que chorem. Verso 17. Não torne mal por mal a ninguém. Ou seja, não se vingue. As pessoas fazem mal para você. Acorda para a vida. Você está vivendo no mundo, cara. Você não vive na terra do nunca, do Peter Pan. Inclusive, até lá na terra do Peter Pan tem o Capitão Gancho. Até. Então, deixa eu ver uma terra que não tem o mal, que eu me lembre. A terra dos Teletubbies. Aquele desenho animalesco e retardadício. Onde vem um sol que tem uma cara de uma criança que fica... É um negócio esquisito. E aí vem 4 criaturas. Mas lá também é mal. É um outro tipo de mal. É mais maligno ainda, inclusive. É uma coisa, você fica nervoso de ficar vendo aquilo ali. Eu não sei, irmão. Pensa num lugar onde não existe o mal. O céu. Você já está no céu? Não. Já está aqui, né? Você convive com gente, não convive? Crentes ou não? Família ou não? Patrões ou não? Conhecidos ou não? Você vive num mundo cuja palavra diz que ele jaz no maligno.
Você vive numa igreja, numa comunidade que Jesus falou, tem joio aí, hein? E quem semeou não foi eu, foi o maligno. Ele está pondo gente aí. É difícil a gente pensar nisso, né? Crescimento de igreja, é Deus que faz. Crescimento de igreja, não, o diabo não tem nada a ver com isso. Você se engana. Se eu fosse Satanás, eu ia mandar um monte de gente para congregar aqui. Se eu fosse. Por quê? Meu objetivo no crescimento é outro. O de Deus é um, o meu é outro. Quantos estão entendendo, irmãos? É preciso, acordei, ei, estou vivendo mundo real, mundo espiritual, Bíblia, pessoas, gente, pecado no mundo, se você não acorda para essa realidade, você vai ser destruído por ela, esteja você dormindo ou não. Não sei quantos assistiram aquele filme Pompeia, um monte de gente foi destruído pela erupção do vulcão, dormindo, e no tsunami também. O fato de você estar dormindo não vai te livrar dos efeitos de uma catástrofe. Não vai. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Como que não tem? Você é parte de uma sociedade, você é parte de uma comunidade. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então a gente não acorda, a gente pensa, a gente entra na igreja, pensa que é Alice nos Países das Maravilhas. Também não dá, eu não sei, irmão, coisa que a gente podia dizer que é um conto de fadas, né? Aqui você vai encontrar, sabe o quê? Gente. Aqui você vai encontrar, sabe o quê? Verdadeiros cristãos, você vai encontrar. Mas você vai encontrar joio também, aqui dentro. O que é o joio? A pessoa que não converteu ainda, cara. Ele está aqui, ele canta as canções, ele lê, ele tem a camiseta, ele vem no grupo, ele prega. Mas ele não é. Você está entendendo? Porque, irmãos, o problema central que nós temos que resolver é responder essa pergunta. Aonde foi parar o Espírito Santo em nós? É aqui que está o problema. Porque quando você lê este livro, você vê que esses cristãos aqui, esse daqui desse livro, eles estavam dispostos a morrer por Jesus. E hoje, a gente não aguenta uma crítica. A gente está tropeçando em fio de cabelo, gente. Você já viu gente tropeçar em fio de cabelo? Pois hoje está acontecendo assim. As pessoas de hoje não aguentam um olhar. As pessoas não aguentam um comentário. As pessoas não aguentam nada. E insistem em dizer que tem um Deus morando dentro dela. Então eu vou ter que desconsiderar tudo isso aqui. Não torne ninguém mal por mal. Faça o bem para todos. Naquilo que depender de você, tenha paz com todos. Não se vingue de ninguém. Mas dê lugar à ira de Deus. Não é a sua ira, a ira de Deus. Deus é o seu vingador. Deus é o seu advogado. Pare de achar que xingar alguém e ficar bravo com alguém vai resolver as coisas. Não vai. Cada vez que você parte na ignorância para cima de alguém, a situação melhora ou piora, irmão? Responde para mim. São questões básicas de inteligência. Não precisa nem estar citando Bíblia aqui. Salmo 42 é um salmo muito interessante, né? Que nós estamos falando de ira, nós estamos falando de braveza, nós estamos falando de explosão. Mas tem um oposto, que também é desequilíbrio emocional. Sabe o que é? Tristeza profunda. Sabe qual é a pergunta do salmista no Salmo 42? Por que está abatida, ó minha alma, minha alma? Por quê? Ele está perguntando para ele mesmo, cara, por que é que eu estou assim? Você um dia já fez essa pergunta para você? Não fez? Então faz. Porque o salmista encontrou resposta. Sabe por que muitas vezes você está sem? Porque você pergunta para todo mundo, não pergunta para o Espírito Santo. E aí a gente pergunta, por que não pergunta para o Espírito Santo? Aí a gente vai voltar no mesmo ponto. Será que ele está morando aí? Por que você está abatido, minha alma? Por que você anda triste? Então tem dois opostos que são a mesma coisa. Pessoas que explodem, pessoas que vociferam, pessoas que gritam e arrumam justificativas que são assim. Quando uma pessoa diz, eu sou assim mesmo, ela está dizendo, Deus não está em mim. É isso que ela está dizendo.
Ai, que coisa horrorosa. Não, é isso mesmo. Porque eu vou ter que desconsiderar isso aqui, ó. As pessoas aqui pagavam com a vida, eles apanhavam, e nós não aguentamos nada. Você liga, você tem ligado a televisão, a internet, algumas revistas, o que está acontecendo com os cristãos no Oriente Médio. Aquela turma lá matando os crentes. Você lê a Bíblia de novo em Atos, por que Estevão não ficou bravo? Por que Estevão não deu golpe de MMA? Por que Estevão não saiu correndo? Por que Estevão ajoelhou e a turma meteu pedra nele? E enquanto o pessoal metia pedra nele, ele falava: Senhor, não impute a eles esse pecado. Por que eles têm condição e nós não? Quem era o Espírito Santo que habitava neles? E quem é esse Espírito aí que anda habitando nos outros? Que a gente insiste em dizer, para uma desculpa para as nossas vidas falhas e fracas, que é o Espírito Santo. Mas quando nós lemos esse livro, não é o Espírito Santo. Não é. Porque a Bíblia diz que Estevão, homem cheio do Espírito Santo, ajoelhou, manda pedra. Ele não saiu correndo, ele não amaldiçoou ninguém, ele não cantou música do Sabor de Mel, que quem me viu passar na prova, Deus vai acabar com você daqui a pouco. Ele não se vingou, ele não pediu oração para anjo matar ninguém, ele não pediu cabeça de ninguém, flecha dourada do anjo para enfiar ninguém. Ele falou: Senhor, ele copiou Jesus, cara. Ele lembrou de Jesus, Jesus apareceu para ele. Porque Jesus lá na cruz, sendo zombado, falou o quê? Senhor, Pai, eles não sabem o que fazem. Esta é a frase que define uma pessoa desequilibrada emocional. Você não sabe o que você está fazendo. Você não sabe para quem você está fazendo, e você não sabe o que você está fazendo com os outros. Quantos estão entendendo? É horrível. É uma prisão. É ferimento, é dor o tempo inteiro. O tempo inteiro. É dor, ferimento e mágoa. Aí a gente vem para a igreja e quer adorar a Deus. Levanta a mão, está até tremendo. Assim. E por isso, o Espírito Santo envia momentos de cura para a igreja. Não deveria ter. Nós deveríamos estar marchando adiante, mas não podemos. Por quê? Como é que nós vamos marchar adiante totalmente emocionalmente despreparados para encontrar um monte de pessoas carregadas dos seus problemas? Veio uma pessoa aqui, o Alan, o Igor, convida alguém a vir à igreja. Essa pessoa está... Quantos estão entendendo, irmão? Ela está a ponto de explodir. Ela chega, ela precisa do quê? Ela precisa que se jogue gasolina para apagar o fogo, né, irmãos? Não. Ela precisa encontrar os bem-aventurados. Bem-aventurados os pacificadores. Cadê esse pessoal? Não tem. E agora, o texto, a vida de um homem chamado José. Agora vamos falar de José. Nossa, né, irmãos? Vai demorar, né? José é um dos exemplos mais fantásticos na Bíblia de equilíbrio emocional. Por quê? Porque a vida dele, no mínimo, foi uma montanha russa de emoções. Eu coloquei algumas coisas, existem mais, mas já abra sua Bíblia comigo, no início da história de José, no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 37. Veja, vamos ver juntos em nome de Jesus. Gênesis 37, do versículo 5 ao versículo 10, fala que José, ainda na casa do seu pai, ainda na casa dos seus irmãos, José ainda na casa dos seus familiares, ainda em família, ele teve 2 sonhos. Os 2 sonhos que José teve definiam
definiam a sua vida diante dos outros e diante de Deus. Os sonhos que ele teve diziam que os seus irmãos se dobrariam diante dele. E o segundo sonho diz que os seus irmãos e os seus pais se dobrariam diante dele. José demonstra aqui para nós o equilíbrio espiritual no que diz respeito à revelação e chamado. José não ficou louco, José não ficou bobo, José não ficou arrogante, José, desculpa a expressão, não virou um babaca de igreja, porque tinha sonhos de Deus, porque ele tinha um chamado diante de Deus, porque tinha uma função diante de Deus, porque Deus tinha chamado ele, Deus revelava a ele, Deus estava chamando ele num propósito tremendo, mas ele não se tornou um bobo por causa disso, ele não se tornou um arrogante, ele se manteve emocionalmente equilibrado dentro do seu chamado, dentro da sua função, dentro dos seus dons. Irmão, isso aqui é hiper necessário dentro da igreja. O cara está aí, ó. O cara está aí, ele é um membro, uma benção, ele está vindo. Aí Deus começa a chamá-lo para uma área de ministério, vamos dizer. Ele começa, um novo convertido, é batizado, ele vem, daqui a pouco ele começa a aprender, Deus começa a chamá-lo, Deus começa a capacitá-lo, Deus começa a chamar, que coisa linda. O que acontece? Arrogância, soberba, já não fala mais com ninguém, já tem o grupo dos sábios, e todo mundo agora é bobo, e eu sou esperto, todo mundo agora é burro, e eu sou inteligente. Desequilíbrio ministerial, desequilíbrio emocional com o chamado de Deus. Irmão, você não sabe a quantidade de pessoas com microfone nas mãos, com o violão, com os instrumentos, com posição de diaconato, sei lá, de ensino, nas igrejas, que são desequilibrados dentro daquilo que Deus chamou ele. Ele se desequilibra. Ele começa a confundir a autoridade de Deus. O que é a autoridade de Deus? Deus dá uma ordem, você flui nela. Com autoritarismo. Agora quem manda sou eu, cala a boca todo mundo. Pastor da igreja sou eu, cala a boca. Quem manda sou eu. Se não gostou, vai embora. Eu me desequilibro emocionalmente dentro das revelações. Olha, Deus está me dando sonhos, Deus está me usando, Deus está não sei o quê, Deus está me mostrando, e agora eu trato todo mundo com soberba. Tem isso ou não tem, gente? José não. José foi chamado, estava sendo preparado, Deus começou a mostrar para José, não mostrava para os irmãos, mostrava para ele, e o que mostrava para ele era muito sério, tanto é que quando ele revelou para os irmãos, a Bíblia diz que os irmãos tiveram ódio dele, ódio, por quê? Quem é você, cara, que essa história que você vai ser ministro aqui? Quem é você que essa história que você vai ser pastor aqui, ô cara? Não vai ser não. Quem é essa história que você agora vai ser missionário? Você não vai ser não. Que rapaz, você é cheio de história. Outra área que José coloca, essa é terrível. Um equilíbrio familiar. Essa, segura agora. A partir do chamado, onde ele se equilibrou e não ficou bobinho, os seus irmãos passaram a odiá-lo. Os irmãos dele odiavam ele por duas razões. Primeira razão, tá? Você vai encontrar isso em Gênesis 37, versículo 3, versículo 4, versículo 11, 19 e 20. Sabe o que está escrito lá? Que cada vez que José aparecia, os seus irmãos olhavam para ele com ódio. Os seus irmãos o invejavam. Por quê? Porque ele era filho caçula. O pai dele tinha feito uma roupa diferente para ele vestir. Os irmãos falaram, você é cheio de querer, hein, cara? Você é cheio de história. Você é cheio de que o pai ama mais você, né? E agora ainda para botar a cereja no bolo, você vê que a história de Deus está falando com você. Então você é um filhinho de papai e Deus está falando com você. Eu odeio você, cara. Sabe como é que José se comportou diante dos ódios
do ódio e da inveja dos irmãos, o que ele fez? Ele teve equilíbrio emocional familiar. Ele não pegou linha com os irmãos. Ah, vocês estão me odiando, sabe por que vocês estão me odiando? É porque vocês são tudo um lixo mesmo, cara. Meu pai gosta de mim mesmo. Você falou mesmo, agora já vou falar também. Meu pai gosta de mim mesmo. É isso mesmo. Vocês já estão falando, vocês estão com raiva de mim, agora você viu esses irmãos? Você está com raiva de mim, agora que vai ter mais ainda. Irmãos de Jesus, salva. Ah, você quer ficar com raiva de mim? Agora que você vai ficar com mais raiva ainda. Faz isso e bota a mão para trás e cai por terra então para nós ver. Manifesta logo, cara. Ai, não é isso não. Deixa eu te dizer. Você já conversou com uma pessoa irada, nervosa e explosiva? Não existe nenhum outro comportamento ou atitude humana que mais se pareça com possessão demoníaca do que a ira, do que a raiva. Que as pessoas cara, o olho dele trava o dente e aí dá, muitas vezes, dá vazão para o quê? Para violência física. Porque eu não consigo me conter de uma tal maneira. Eu já fico procurando uma coisa para atacar, não sei. Não existe maneira, não existe comportamento humano mais parecido com possessão demoníaca do que a raiva, a ira e a cólera. Por que isso acontece? Desequilíbrio. Cadê o Espírito Santo? Cadê? Onde que ele foi? Foi na padaria? Comprar um sonho. Que sonho? Um sonho que você um dia vai se converter. O negócio feio dentro da casa de José, mas ele continuava equilibrado. Os meus irmãos têm inveja de mim, mas eu não tenho inveja dos meus irmãos. Os meus irmãos têm ódio de mim, mas eu não tenho ódio dos meus irmãos, eu sou de Deus. E aí vem aquela frase pela qual eu, pela força de Deus, pretendo e tenho vivido até agora. Guarde isso, pode salvar você. Não importa o que os outros fazem para você, importa é o que você faz com o que os outros fazem para você. É aqui que está o ponto. Não importa o que os outros fazem para você, importa é o que você faz com o que os outros fazem para você. Porque senão você está pagando mal com mal. A Bíblia diz: vence o mal com o... O bem vem da onde? De uma pessoa emocionalmente equilibrada. Isso é desequilíbrio. Você não precisa errar porque os outros erram. Você não precisa estourar porque os outros estouram. Você faz isso porque você quer fazer isso. Porque você está desequilibrado. Porque você não está pedindo ajuda do Espírito Santo. Essa é a verdade. Ponto. Porque não é possível, irmãos, que tenha um Deus morando dentro de você e a gente não consiga ver Ele em você. A mudança, cadê a transformação? A transformação, eu bebia, eu fumava, eu roubava e eu prostituía, agora eu faço mais, aleluia. Bênção, bênção. Mas e o caráter? E a bondade? Tem gente que parou de beber pinga, tem gente que parou disso, daquilo, aquilo outro. Glória a Deus por isso. É Deus que está operando? É Deus que está operando, mas tem muito mais operação de Deus. Pasmem, não escandaliza não, irmão. Tem gente que com pinga era melhor que sem pinga. Não é verdade? Tem gente que você tirar a pinga dele, aí ele não presta. Você dá a pinga para ele, oh, chora. Ai, conheceu o pai. Ai.
Muitos crentes, ou penso eu, todos os cristãos, já vivem sem a pinga. E eu não sei dizer se melhorou. Tem por aí ou não, irmãos? Ou estou viajando? Outro. Depois de tudo isso, você sabe, os irmãos dele pegam, jogam ele num buraco, depois tira ele e vende para os midianitas levam ele para o Egito, e ele é vendido no mercado de escravos, e um tal de Potifar compra ele, leva para a casa dele como um empregado, um mordomo. O que começa a acontecer? A Bíblia diz que a mão de Deus era com ele, ele começa a prosperar dentro da casa do cara, e não somente ele prospera, mas o patrão dele também prospera, porque ele está lá. Tudo começa a ficar bom, tudo começa a melhorar. Equilibrado nas oportunidades. E que é isso? Está aqui na igreja, pastor, faz uma campanha, para nós. Que é campanha do que, irmão? Dos desempregados, A situação está difícil. Mas, irmão, vamos orar, vamos pedir a Deus que na sua graça, na sua misericórdia. Aí o caboclo ganha um emprego. O que ele faz? Enquanto você pensa, eu vou beber água. Não tem equilíbrio na hora da oportunidade. Fica doidão. 2 dias de trampo, vai lá e compra um carro de 60 mil real. Mano, 60 conto, velho. Uau! 2 dias depois, perde o trampo. Desequilibrado, deslumbrado. Quantos estão entendendo, irmão? Tem gente assim ou não? Não tem? Ele começou a crescer, cara. Ele começou a ficar abençoado dentro daquele serviço. Mas ele continuou equilibrado. Ele continuou sério. Continuou comedido nas suas atitudes, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. Ele continuou reto. E Deus estava prosperando ele, legal. E Deus estava prosperando o patrão, legal. Mas eu continuo sendo o mesmo José. Ele não virou outro José, que agora ganha mais, ganha menos, ganha ou não ganha, trabalha lá ou não trabalha cá. Quantos estão entendendo, irmãos? Ele não mudou. Emocionalmente, a prosperidade não o tocou. Emocionalmente, o tempo que ele ficou no buraco também não o tocou. Emocionalmente, a fúria dos irmãos não o tocou. Emocionalmente, o chamado que Deus tinha tremendo na vida dele também não o tocou. Ele era a mesma pessoa, equilibrado emocionalmente. Nada tocava nele. Até que dentro dessa casa, a mulher de Potifar, que era uma sem vergonha, uma descarada, olha para ele, e a Bíblia diz que ele era formoso, ele era bonito, ele era um gato. José era lindo, solteiro. Opa! A Bíblia diz que essa mulher começa a cercar ele com palavras. Primeiro, começa, como diz por aí, começa a cevar ele, começa a cantar ele. Ei, gatinho, ô gatão, ô, nossa, que pernas, hein, José? Upa! Ah, José, se eu te pego, ai, se eu te pego. A Bíblia diz que ela começou aqui, José, tentando desequilibrar sexualmente José. Quantas pessoas diante do sexo oposto se desequilibram em fração de segundos? Sim ou não? Ele é uma benção. Botou a mulher na frente dele, ele já começa a surfar. Botou um homem, já começa a ficar elétrico. José era equilibrado sexualmente. A mulher cercou ele, a mulher cantou ele, a mulher elogiou ele, e tanto que a mulher catou ele, pôs a mão nele, ultrapassou a barreira do fala-fala e tocou na carne. Carne com carne, irmão, carne com carne é fogo, hein? E a arapuca foi certeira, não tinha ninguém na casa, ninguém. Empregado foi embora,
Potifar, sei lá onde que vai fazer não sei o quê, a mulher sozinha, cheirosa, lindona, e o empregado lá, ela, vem cá, gatão, agora é nós. O que ele fala? Tudo o meu Senhor colocou sobre a minha responsabilidade, menos você. Você é mulher do meu patrão. Você é mulher de quem? Você é marido de quem? Você pertence a alguém pela aliança do casamento? Ninguém toca nisso. Ponto. Final. Acabou. Ele não... Ai, será que a pessoa vai demorar para chegar? O que você acha? Não, ele... Ei! Equilibrado sexualmente, cara. O cara era uma coluna. Não vou. O equilibrado, ele sabe dizer sim para as coisas que se dizem sim e não para aquilo que se deve dizer não. Esse é o equilíbrio. Não é sim, 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 sim para tudo e nem não, 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 não para tudo. Armaram outra cilada, jogaram ele na cadeia, talvez de 5 a 7 anos na cadeia, injustamente. Você já foi injustiçado? Você já se sentiu injustiçado por alguém, por alguma causa, alguém que te falou mal de você, que você não tinha nada a ver, alguém que... Injustiça. Você já sentiu isso na pele? Como é ruim, né? A gente quer ficar bravo, né? A gente quer se levantar na justiça própria. Não, peraí, não é assim não. Você não conhece a minha vida. Peraí, é mentira, cara. O que estão falando? Eu vou me levantar. Ele foi equilibrado diante da injustiça. Um dos pontos de equilíbrio mais difíceis para um ser humano. Estar equilibrado quando você está certo e os outros estão errados. Quando você está com a verdade e os outros estão com a mentira. Você se manter equilibrado. José se manteve. Ele foi para a cadeia sem precisar estar lá. Aí chegou na cadeia, sabe o que ele fez? Queria pegar um negócio, se matar, fazer Tereza para se enforcar. Foi isso que ele fez? Dentro da cadeia, ele continuou sendo José. Cara equilibrado. Esse cara podia ficar, ó. Porque a vida dele fazia isso aqui, ó. Tava bem, tava mal, tava bem, tava mal, tava bem, tava mal. Mas ele aqui, ó. Enquanto a vida dele fazia isso, ele passava em linha reta no meio da vida. Agora tem uma outra coisa também que para a igreja. José, dentro da cadeia, começa a utilizar dons espirituais que Deus tinha dado a ele. Ele interpreta 3 sonhos. 2 dentro da cadeia e o terceiro já fora da cadeia. Do copeiro-chefe e do padeiro-chefe. 2 sonhos. O primeiro sonho, lá em Gênesis 40, versículo 9 ao 13, ele fala para o copeiro-chefe o seguinte, ó, esse sonho que você me contou é o seguinte, em 3 dias você vai estar longe dessa cadeia aqui, vai estar servindo o faraó de novo, e a sua vida será poupada, você vai viver, ó. E para o padeiro-chefe, você vai morrer. Nesse mesmo tempo, você vai ser retirado daqui, mas você vai ser retirado daqui para a morte, cara. Sabedor faraó, que também teve outro sonho, das vacas gordas e das vacas magras, das espigas gordas e das espigas magras, as magras comendo as gordas. Faraó manda chamar José, interpreta esse sonho aí. Ele fala 2 coisas que demonstram o equilíbrio no uso de dons do Espírito. Isso aqui na igreja, gente do céu. Olha, escute esses 2 versículos. Gênesis 48. Nós tivemos um sonho e ninguém pode interpretar. Olha o que José disse. Olha o que José disse. Deixa comigo que eu sou profeta de Deus. Foi isso? Olha o que José diz. Olha. Porventura não pertencem a Deus. Porventura não pertencem a Deus as interpretações?
Conta o sonho para mim. Ele não se vangloria, cara. Ele não se... Não, ele falou assim, ó, você está tendo um sonho? Conta para mim. Humildade, cara. Conta para mim, porque a interpretação, o sonho, ele pertence a Deus. Olha onde que ele lança o negócio. Ele não chama para ele. Gênesis 41, 16. Respondeu José para o faraó. Faraó, isto não está em mim. Olha só, gente. Não está em mim isso daí. Mas Deus te dará uma resposta. Equilíbrio nos dons que tem. O que nós mais vemos são pessoas desequilibradas usando dons estranhos e coisas complicadas que tem por aí hoje. Você vê, entre aspas, fazedores de milagres que andam por aí, e a única coisa que eles fazem é destruir a igreja. Você vê pessoas que entre aspas, se autodenominam profetas, que cobram para profetizar, inclusive tem essa. E a única coisa que eles fazem quando chega aqui é confundir a cabeça de todo mundo com falsas profecias, dizendo assim diz o Senhor, sem que Deus tenha falado nada. Eles chamam para ele. O uso desequilibrado dos dons já tinha sido mandado por uma carta normativa, que é a 1 Coríntios, capítulo 12, 13, principalmente no capítulo 14 de 1 Coríntios, onde o apóstolo Paulo ensinava à igreja o uso, a hora correta de se usar os dons espirituais na igreja. Parece que a igreja rasgou essa página. Ninguém fala sobre isso. É nego dando estrela, nego querendo cantar profecia, um profeta para o outro, e nego ora em língua na orelha do outro, e o cara não está entendendo, e é nego, é uma Babel. Cadê 1 Coríntios 14? Cadê? Por que não se lê isso, meu Deus? Eu não entendo. Se você tem, escute, irmão, se você tem dom do Espírito, e isso não produz em você um tratamento das suas emoções, você vai virar um monstro. Eu já conheci vários, que andam de igreja em igreja, arrebanhando corações e mentes fracas ou enfraquecidas, ou quebrantadas, atrás deles, dizendo, Deus está comigo. A única revelação que eles carregam é que Deus não está aqui, está com eles. Por isso você tem que seguir eles. Está cheio. E de pessoas que foram curadas por Deus. Olha que coisa linda. A pessoa foi curada. A pessoa estava numa UTI, ela estava para lá de Jerusalém e Bagdá junto. Aí Deus vai lá e cura. Sabe o que ele faz com a cura de Deus? Faz um CD, um livro e começa a vender. Ele transforma a cura em mercado. Ele transforma o dom em maneira de viver. Ele transforma as coisas lindas que Deus deu para darmos de graça, cobrar agora. Eu cobro para orar, cobro. E agora eu transformo uma coisa linda que Deus fez em minha vida em comércio. Muito tempo depois, por causa disso, José é colocado como vice-governador do Egito. Ele está acima de tudo. Equilíbrio na liderança. Ele foi um excelente, o mais excelente líder da sua época. Tudo estava sob o seu poder. Tudo estava sob a sua ordem, sua administração, sua tutela. E sabe o que aconteceu com o Egito? O Egito prosperou. Quando veio a fome, eles estavam preparados, porque tinha uma pessoa ali equilibrada, para entender a seguinte coisa, gente, hoje nós temos bastante, vamos guardar, amanhã quem sabe a gente não tenha. Foi a orientação lá, foi a interpretação do sonho lá. E para final, que é a melhor de todas, que faz para mim José um cara tão especial. Tudo que aconteceu de mal na vida dele foi gerada pela família dele. É lógico que você não conhece ninguém assim, né? Lógico, é uma história de longe. Tudo que ele tinha de ruim, melhor, tudo que ele poderia ter de ruim no seu coração foi gerado dentro do seu seio familiar. Muitos anos depois, ele é governador do Egito. Toda a terra passa fome. O pai deles, Jacó, Israel, manda os outros filhos irem ao Egito comprar comida.
Eles pensavam que o irmão tinha sido morto. Chega lá, abre comigo em Gênesis 45. Vamos encerrar. Gênesis 45, do 1 ao 3. José, não podendo se conter diante de todos que estavam com ele, bradou: saiam todos da minha presença. Ninguém ficou com ele. E assim José se deu a conhecer aos seus irmãos. Levantou a sua voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E ele disse aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda o meu pai? E os seus irmãos não puderam responder, porque ficaram atemorizados diante deles. E José disse aos seus irmãos: cheguem-se a mim. Eu sou José, irmão de vocês, a quem vocês venderam para o Egito. Não se entristeçam, nem se irritem contra vocês mesmos por haver me vendido, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vocês. Lembra do Salmo 105? Havia um homem chamado José, a quem Deus enviou na frente de todos os outros. Ele chegando lá e foi preso com as suas mãos e seus pés em cadeias, em grilhões. Mas até que se cumprisse a profecia que havia a respeito da vida dele, Deus o provava com a sua palavra. Está entendendo como é que está acontecendo na sua vida, irmão? É isso aí. Está sofrendo? Você sofre por causa da descontrole emocional dos outros? Sofro. Você não é obrigado a ser assim. Você não está obrigado a ser como os outros têm sido. Não está. Isso é uma decisão sua. Mas saiba que um erro não justifica outro. O fato de alguém ser não te obriga a ser. Não te obriga. É você que vai ou não. E agora, Gênesis 50, é o final do livro do Gênesis. Depois que os irmãos são recebidos, acontece umas coisas aqui, não vou entrar nesse detalhe, mas o seu pai Jacó morre, os seus irmãos ficam com medo dele de novo, ficam pensando: eu acho que José perdoou a gente, porque o pai estava vivo, né? Ele queria ver o pai, mas agora o nosso pai morreu, agora ele vai pegar a gente. Olha que coisa, a coisa mais linda é isso aqui, irmãos. Gênesis 50, a partir do verso 15. Vendo os irmãos de José, que o seu pai já era morto, disseram: José vai nos perseguir, escute, ele vai retribuir, vai se vingar do mal que fizemos a ele. E então mandaram dizer a José: seu pai ordenou, antes da sua morte, que você devia nos perdoar o pecado que nós fizemos contra ti. E no verso 18 diz que os seus irmãos se colocaram diante dele e falaram assim: nós somos os seus empregados, José, nós somos os seus servos, não mata a gente não. Olha aqui, irmão, a coluna do equilíbrio espiritual, ó, a coluna aqui agora, ó, verso 19. Por acaso eu estou no lugar de Deus? É isso que você tem que perguntar para você mesmo, antes de agir, antes de abrir a boca, antes de falar algum mal contra quem quer que seja, ou se ficar nervoso contra qualquer que seja, ou estourar com quem quer que seja. É isso que você tem que se perguntar: por acaso eu estou no lugar de Deus? Para levantar com uma voz destruidora contra alguém? Por acaso você está no lugar de Deus? Na verdade, olha aqui, irmãos, na verdade, vocês quiseram o meu mal. Escute. É uma declaração de consciência de José. José sabia que os irmãos dele não gostavam dele, tentaram matar ele. Ele sabia, ele não era bobo. Ter equilíbrio emocional não é ser bobo, cego. Ele fala: eu sei que vocês quiseram o meu mal. Mas olha aqui, irmãos, quem tem Deus na sua vida, quem tem o Espírito Santo dentro dele, olha só,
Eu sei que vocês quiseram o meu mal. Eu sei que a minha família quis, o meu irmão quis, o meu vizinho, o meu patrão, o meu colega de trabalho quis passar perto de mim, o fulano, o ciclano, o ministério, sei lá de onde. Eles quiseram o meu mal, armaram para cima de mim, mas o mal que vocês quiseram contra mim, o meu Deus transformou em bem. O meu Deus transformou em bênção. Tudo que vocês intentaram contra mim para me destruir, inveja, raiva, xingamento, tantas vezes que eu fiquei magoado, tantas vezes que eu fiquei triste, tantas vezes que eu queria ir embora da igreja, queria ir embora de casa, queria ir embora do casamento, queria ir embora do trabalho. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito.